Bom dia a todos que nos acompanham. Está começando mais um episódio de Bem-Estar Capital, em parceria com o Evolucionários, que está aqui na página, em parceria agora também com o Centrismos e Economia, aqui na pessoa do Alex da Mata. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em áudio ou em vídeo, em momentos posteriores. Hoje nós vamos entrevistar o economista Alexandre Schwartzman, que é colunista da Folha, do Valor, e é ex-diretor do Banco Central. Tá? É um prazer tê-lo conosco. Para ajudar nessa conversa, temos aqui o Júlio Altoé. Fala, Júlio. E aí, gente, como vocês estão? Temos o Alex da Mata, da Economia Mainstream. Beleza? O Ângelo, do Centrismo. Bom dia, gente. Bom dia, Alex. Bom dia, gente. Por último, e não menos importante, a Mariana Cabral. Bom dia. Para começar, Alex, eu queria falar com você um pouco sobre quem é o Alex, né? Quem é o Alexandre Schwartzman, para quem está nos assistindo e possivelmente não te conhece, e engatar nisso a pergunta: o que faz um diretor de política externa do Banco Central? Que eu acho que foi isso, né? A sua função, né? Bom, vou te falar, bom dia a todos, diretor da área externa, área internacional, Direx, agora mudou, depois que eu saí, passou a assumir outras responsabilidades. Só, então, falar um pouquinho, uma pequena correção, tá, Luiz? Eu fui colunista do Valor Econômico, e fui da Folha. Hoje em dia eu escrevo para o Infomana, e eu tenho também uma participação todas as quintas-feiras na CBN, por volta da 13h, quando começar o período eleitoral. Acabei de saber, hoje vai ser às 13h15, eu converso lá com o Sardenberg, que é um ícone da imprensa econômica brasileira, além de ser um cara espetacular. E, enfim, o que eu sou economista, eu me formei, na verdade, em administração na GV, em economia na USP, eu fiz as duas coisas concomitantemente, mais ou menos. Formei depois em economia, mas realmente a paixão foi por economia. Eu acabei fazendo mestrado, saí para fazer um doutorado, fiz mestrado na USP, saí para fazer um doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A ideia era voltar para ser professor da USP, acabei, né, tomando um outro rumo na vida. Trabalhei em alguns bancos de investimento, bancões, mas sempre mais nessa área de pesquisa econômica. E em 2003, no comecinho do governo Lula, eu fui chamado para o Banco Central, para a diretoria, para a área externa, a diretoria internacional do Banco Central do Brasil, para substituir o Benny Paes, né? Aquele processo que foi super bem conduzido, né? Que a diretoria antiga do Armínio foi saindo. Se não me engano, o Benny foi o último da diretoria a sair. Eu entrei no lugar dele. A área internacional, quando eu entrei, tinha essencialmente duas responsabilidades. Uma que já estava meio com data marcada para acabar, que era a questão da gestão da dívida externa brasileira, né? Por motivos históricos, né? Pela própria constituição tardia do Tesouro Nacional no Brasil. O Tesouro, vamos lembrar, a Secretaria do Tesouro só foi criada em 1986, né? A gente tinha uma confusão institucional aqui no Brasil, que era um negócio gigantesco, vários orçamentos, etc. Mas o fato é que o Tesouro foi criado em 86, até então quem tomava conta da dívida doméstica e externa era o Banco Central. Eventualmente as responsabilidades sobre dívida doméstica passaram para lá, né? Depois a parte de dívida externa, por força de toda a reestruturação de dívida, quer dizer, basicamente a moratória de 87, o Banco Central foi quem fez a interface com os credores, então tinha uma área lá cuja especialidade era justamente dívida. Essa era uma das áreas que eu tocava ali no BC, mas foi em final de 2004 a gente passou essas responsabilidades para o Tesouro, e desde então é o Tesouro quem gere, inclusive, a dívida externa da República. A outra área era a área mais da questão de normas de câmbio. A gente vivia uma confusão normativa muito grande quando eu cheguei ao Banco Central. Vocês são muito novos para lembrar disso, mas, enfim, começando em 88,
né, o Brasil começou a relaxar alguns dos controles cambiais que tinha. Então, tinha todo um regulamento no mercado de câmbio que foi criado a parte do regulamento anterior do mercado de câmbio. Então, quando eu cheguei lá, tinham dois conjuntos de normas cambiais que conviviam, um muito restritivo, outro bastante liberalizado, e, obviamente, um choque contínuo, porque, enfim, você imagina o que acontecia em termos de arbitragem regulatória, quer dizer, alguém queria fazer uma operação que não era permitida nesse mercado, mas era permitida no outro, aí dava uma confusão enorme. Então, a responsabilidade que me deram foi de unificar os mercados cambiais. Já tinha sido unificado do ponto de vista de preço pelo Arminio, né, mas do ponto de vista de regulação, não. E aí foi um trabalho que me deu um prazer imenso de fazer, foi muito trabalho. Eu tive que mergulhar numa área que eu não conhecia, parte regulatória, foi um trabalho que eu aprendi pra caramba. O pessoal do BC me ajudou muitíssimo. O Henrique Meirelles me cobrou, assim, uma das maiores seguranças que eu tive é que, se não passasse pela peneira do Henrique, eu certamente não quer dizer, o que passasse por lá ia ser um negócio que, do ponto de vista legal, ia ficar bem feito, e acabou, né, saindo um projeto bacana. E depois, quem veio depois conseguiu aperfeiçoando isso. Então, a gente tem hoje um conjunto de normas mais modernas. Mas essa era as minhas áreas de responsabilidade específica da área internacional, e também um tanto da representação em fóruns internacionais. G20, por exemplo, eu era um dos representantes do Brasil lá, junto com a minha contraparte na Fazenda, que era o secretário de Assuntos Internacionais, né? E a parte mais divertida, obviamente, que era também fazer parte da reunião do Copom, né? Isso aí é o sonho de qualquer macroeconomista aí da área monetária, basicamente encaixam na minha descrição. Então foi como disse um amigo, Afonso Santana Bevilacqua, que era o diretor de política econômica, quando ele me sondou, ele falou: é a chance de sair da arquibancada e vir para o campo. E, como qualquer moleque que já viu o jogo na arquibancada, a possibilidade de entrar em campo era realmente extraordinária. Então, do que eu gostei muito. Como disse, foi o meu melhor trabalho e meu pior emprego, mas uma experiência inesquecível. Bom, tá com áudio? O seu áudio estava cortado. A gente pode já seguir para uma pergunta aqui que eu estava com muita curiosidade. Eu sempre vejo esse problema na nossa sociedade. A gente, quando fala de inflação, e você é um grande crítico da inflação, principalmente durante o governo Dilma, às vezes a população não consegue entender o porquê que a inflação ela é ruim para a pessoa, porque às vezes é só um número, a inflação, né, é só um número ali, papo de economista. Eu queria que você tentasse explicar, principalmente para um público mais leigo, qual é o malefício de você ter uma inflação descontrolada, principalmente considerando a parcela mais pobre da população. Como a inflação afeta no dia a dia da dona Maria e do seu José? Não, excelente pergunta, mas eu vou discordar da tua premissa. Algumas coisas realmente o público não dá a menor atenção. PIB, por exemplo, assim, é uma preocupação de economista, que as pessoas tenham uma sensação térmica. Mas a inflação, eu acho, não exatamente o número da inflação, tá? Mas a inflação, particularmente a inflação descontrolada, é uma coisa que a população sente e sente muito. Quer dizer, não é por acaso que, quando teve o Plano Real, queda expressiva, a gente basicamente está numa inflação de 40% ao ano, desculpa, 40% ao mês, para que, pelo menos nos momentos iniciais, era em torno de 40% ao ano. Depois ela caiu bastante, tal. Mas as pessoas sentem, quer dizer, as pessoas recebiam o salário, elas tinham que gastar tudo no momento em que recebesse, porque se fosse esperar um dia, dois, quer dizer, o poder de compra, você recebe em moeda. O valor a capacidade que aquela moeda tem de comprar bens e serviços, que é o que as pessoas precisam, né? Quer dizer, de pagar o aluguel, a escola das crianças, mesmo a escola pública não, mas de comprar comida, de pagar o gás, enfim. Os seus preços estão subindo todo dia, aquele dinheiro que você recebeu, que está no banco, no caso da população mais pobre, sequer no banco está, mesmo hoje, muito tempo depois do real, parcela importante da população não é bancarizada, o valor daquelas notas, a capacidade de compra daquelas notas vai sendo corroída dia a dia, né? A partir do momento que você
parou aquele processo, né, de hiperinflação. O Brasil viveu uma hiperinflação. Obviamente, o ganho de bem-estar foi gigantesco, né? Não é por outro motivo. Fernando Henrique se elegeu com sobras em 94 e o rescaldo do que tinha sido feito levou a vencer no segundo turno também em 98. Então, a população reconhece isso. Aqui, obviamente, à medida que está discutindo agora a inflação de 2 ou 3, né, 3,5%, aí já não tem uma diferença tão grande. Mas, de maneira geral, a população sente, exatamente por força disso, porque particularmente a parcela mais pobre da população não tem bons mecanismos de defesa contra a inflação mais alta. A parcela mais rica, você sempre teve ali o seu fundo DI, ou um CDB indexado, ou alguma coisa que em algum grau te protege dos efeitos mais corrosivos da inflação. Quem é pobre não tem nenhuma forma de se proteger. Pode até antecipar a compra do mercado, mas tem coisas, serviços, de maneira geral, que você tem que pagar presencialmente, né? Então, você acaba perdendo o teu poder de compra. Então, eu acho que do ponto de vista de inflação, isso é muito óbvio que ela tem um efeito redistributivo, também não por acaso, a gente viu que não teve PNAD em 94, né? Você teve uma PNAD em 93, outra em 95. E a gente vê ali o índice de Gini, que é uma medida de concentração de renda, ele dá uma melhorada gigantesca entre 93 e 95. E outras medidas, pegar a porcentagem de pobres na população, tem lá no site do IPEA, você vê exatamente o efeito redistributivo que uma inflação muito alta pode ter. Então, tem um efeito assim, muito visível. Quando está falando de números mais baixos de inflação, aí é um pouco mais complicado, né? Mas uma coisa importante, aí talvez ele não sinta diretamente, mas a capacidade de previsão, né? Qualquer um que está envolvido num projeto de investimento, etc., precisa ter um horizonte no qual ele tem que falar, eu imagino que eu vou receber isso, qual que vai ser a inflação no período. E aí é importante que você tenha alguma coisa na linha do regime de metas para a inflação. Tá? Por quer? Quer dizer, você não precisa acertar na meta todo o ano. Acertar na meta, exatamente na meta, num determinado ano, é mais sorte do que competência, né? Exatamente na meta. Você precisa ter uma inflação que, ao longo dos anos, fique ali flutuando pertinho da meta, porque qual que é penso ali no papel de um cara que está com um projeto de investimento. Qual que vai ser a inflação nos próximos 10 anos? Você tem uma meta lá, eu vou colocar a meta de inflação. Por quê? Porque vai dar meta todo ano? Não, mas porque eu sei que tem um Banco Central que, se ele perder a meta para cima num ano, ele vai trazê-la para baixo no outro ano e assim por diante. Então, na média, eu vou acabar conseguindo acertar. Então, inflação previsível, ela é importante para o planejamento, para o investimento também. Então, tem esse canal que é relevante, né, do ponto de vista de crescimento, além da questão distributiva, no caso negativa, de uma inflação muito alta. Alexandre, eu também vou te perguntar na linha da inflação. A gente sabe que a inflação, apesar dela estar controlada agora, alguns produtos que pesam bastante na cesta de consumo dos mais pobres, eles subiram nos últimos meses. Alimento, cimento. E duas perguntas. Como a gente explica para o cidadão comum, que ele não vê a cesta de consumo inteira, que isso não é inflação? E também a sua opinião, se isso é mais expressão de oferta ou de demanda. Se for de oferta, tem a ver mais com dólar, ou se é mais de demanda por causa do auxílio. Eu queria saber se você tem algum palpite melhor do que a maioria sobre isso. Melhor eu não sei. Eu tenho, obviamente, um palpite. Eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Eu recentemente publiquei um livro, só no meio da pandemia, ninguém comprou, né? Uma tristeza, mas chama Economia no Cotidiano. E justamente o primeiro capítulo é um capítulo sobre inflação, né? O cotidiano, a questão inflacionária, né? E tem equívocos comuns da percepção do que é inflação e o que não é. Então vamos começar com uma definição, né? Inflação é um aumento persistente do nível geral de preços. Então,
tem 3 elementos que são importantes. Primeiro, ela não está dizendo respeito ao nível, não está falando se está caro ou barato. É basicamente se tem um aumento ou não tem um aumento do preço. Então, primeiro elemento, a inflação é a variação de preços, né, no caso. Segundo, ela tem que ser geral, né? Então, a ideia é que é um fenômeno que está acontecendo com vários preços simultaneamente, né, o conjunto desses preços simultaneamente. E o terceiro é que ela tem que ser persistente. Então, se você, em particular, você tem um aumento muito forte, quer dizer, esse exemplo hoje é um pouco mais complicado, mas vamos pegar o que aconteceu em dezembro do ano passado, teve um forte aumento no preço da carne. Vocês lembram? O IPCA mesmo chegou a dar mais de 1% no final do ano passado, né? Acabou jogando a inflação ali levemente acima da meta, mas foi um aumento que era localizado no preço da carne. Isso nitidamente não é um processo inflacionário, no sentido de que ele não é generalizado. Obviamente, o índice de preços, que é o que a gente usa para aferir a inflação, ele captura isso, né? O índice de preço, o que ele é? Basicamente, você define ali uma cesta, tantos quilos de carne, tantos quilos de feijão, tantos quilos de arroz, o custo da escola, gasolina, energia elétrica, enfim, tem... meu exemplo favorito, obviamente, que é cabeleireiro. Tal. Então, tem todas essas coisas ali na cesta de consumo. O cabeleireiro não está na minha cesta de consumo, mas fazer o quê? Então, a ideia do índice é se as coisas estão subindo mais ou menos em linha, ou se a gente tem a subida de algum grupo, ou alguma coisa específica ou não. E aí tem maneiras de aferir isso. Você vai olhar, não, a inflação foi alta, a medida de inflação, o IPCA foi alto, mas a difusão, quer dizer, foram poucos itens que subiram no mês. Não parece ser uma questão inflacionária. E ele tem, por fim, que ser persistente. Uma coisa que dá um salto no determinado mês e ela obviamente não é inflação. Então tem que ter esses 3 componentes. Obviamente, isso já é uma filigrana para economista, né? A população vai à feira, o preço do tomate subiu, o açúcar, o preço da carne subiu, mais recentemente o arroz ali na mercearia está mais caro. Eu vou falar, isso não é uma coisa que me preocupe do ponto de vista de inflação e, portanto, uma coisa que você tenha que reagir com política monetária. Tipicamente, quando a gente tem um aumento localizado de preços, ele costuma ser uma questão mais ligada à oferta do que à demanda, né? Mas tem, então, especificamente no caso da carne, acho que foi uma coisa mais ou menos nítida e tal. E no caso mais recente, a minha leitura dessa aceleração que a gente está vendo no IPCA é que ela de fato não representa uma aceleração da inflação, ela representa um choque pontual. Não vou entrar muito se é oferta ou demanda. A questão do dólar, sim, tem um pedaço que é dólar, mas tem um pedaço que é aumento do preço de commodities lá fora. Do ponto de vista do Brasil, é um aumento da demanda externa, porque o Brasil é um exportador líquido de commodities, então tem um tanto de demanda nessa história. Mas é o tipo de coisa que eu pensaria, bom, eu preciso reagir do ponto de vista de política monetária para isso? A resposta é provavelmente não, né? Eu só teria que reagir do ponto de vista de política monetária se o aumento do preço do arroz ou do feijão levasse ao aumento do preço de outras coisas, porque os salários passariam a incorporar isso bate no preço, no custo dos serviços, aí os serviços começam a subir, aí seria um sinal de que as coisas estariam desancorando. É um fenômeno que a gente viveu ali no governo Dilma, né? Pessoal, não, o problema é só serviço. Não, o serviço estava rodando 8%, 9%. À época era um sinal claro que não era um problema estritamente relacionado a câmbio, né? Você começa a ver coisas que não estão ligadas à área internacional da economia subindo, você tem um fenômeno inflacionário propriamente dito. O que eu vejo hoje, né, é muito provavelmente um fenômeno limitado seja do ponto de vista do conjunto dos bens que a gente está se referindo, né? Obviamente são bens importantes, tá? Então, a alimentação não tem muito como escapar, né? Então ela tem um impacto grande, eu diria, Michael, tem um impacto maior nos tempos de hoje, porque a nossa cesta do IPCA, ela em tese é representativa, mas nesse período que a gente não consome serviço, consome muito menos serviço,
a parte de bens, a parte de alimentação tem um peso maior do que é capturado pelo IPCA. Então, tem um efeito, obviamente, sobre o orçamento das famílias que a gente não deve desprezar, mas não é o tipo de coisa que eu estaria reagindo, porque, primeiro, ela é localizada do ponto de vista do conjunto de bens que está aumentando de preço, sem sinal de contágio para os demais componentes do IPCA, e, segundo, porque ela é provavelmente limitada no tempo. A gente vai ver esse processo de aumento ao longo de alguns meses, depois os preços não precisam nem cair, desde que eles parem de subir, a gente já tem uma inflação bem mais baixa, portanto, é uma preocupação menor. Então, eu não vejo com grandes preocupações isso, obviamente a gente monitora, mas não é o tipo de coisa que eu estaria falando, não, vamos mudar a política monetária, ou a chance de mudar a política monetária por conta desse problema é elevada. Por conta dos problemas, a gente discute. Alexandre. Ângelo, pode entrar. Então, falando nessa linha de inflação, desde o Plano Real, a gente conseguiu nossa estabilização, né, com o tripé macroeconômico. Só que quando chega num período Dilma, a gente inaugura esse novo paradigma. A gente esquece um pouco o tripé macroeconômico e entra na nova matriz econômica, que parece que esquece de fazer o básico, esquece da estabilização e tem na cabeça que a ideia o governo precisa fazer um plano de investimentos mais incisivo, fazer o Brasil crescer. E isso a gente viu no que deu. Acabou sendo um desastre. Eu queria saber como que você avalia esse esquecimento de que a estabilização é importante, esse esquecimento do tripé. Como você enxerga esse período? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que esse talvez tenha sido o meu maior equívoco como analista econômico. Não isso. Quando isso começou a acontecer, foi ao contrário dos maiores acertos. Eu já estava ali em 2011, 2012, assim, gente, esse negócio não pode terminar bem. Nesse aspecto eu acertei. Onde eu errei, e acho que eu errei feio, errei rude, né, foi quando eu fui para o Banco Central, né, ou um pouquinho antes de ir para o Banco Central. Quando houve a transição ali do Fernando Henrique para o Lula, né, quem acompanhou, em 2002, o dólar foi acima de 4, à época, corrigido pela inflação, agora de cabeça não lembro, mas acho que preços de hoje seriam $1 na casa de perto de R$7, alguma coisa assim. Então, essa é a magnitude do estrago que a gente estava falando. Né? O risco país foi para mais de 1.400 pontos, um negócio assim. Mas quando teve a transição, que a gente viu, praticamente o primeiro governo Lula, né, foi um negócio bastante bem comportado. Quer dizer, então a gente viu ali, o tripé macroeconômico foi adotado como política macro no primeiro governo. Então, um compromisso com metas fiscais, a ideia de trazer a dívida gradualmente para baixo, câmbio flutuante, obviamente uma intervenção aqui e acolá, mas câmbio essencialmente flutuante. A gente fez um processo de recomposição de reservas ao longo desse período, estava muito baixo, e a ideia de usar a política monetária para controlar a inflação, e eu fiz parte disso. Então, tem que tomar... eu sou suspeito para julgar. Mas, enfim, então, o meu entendimento, nós vencemos o debate. Acho que não há dúvida de que, me pareceu, quer dizer, forjou um consenso no país de que estabilidade é uma coisa que tem que ser preservada. E aí, como diz o Samuel, você pode ter governos mais, é uma boa pessoa, né? Pode ter governos mais à esquerda, vão preocupar mais com a questão de distribuição, tem governos mais à direita, vão preocupar mais com a questão de eficiência, mas, enfim, tem essa tensão que passa pelo orçamento, mas ninguém discute a necessidade de manter a dívida controlada, de manter a inflação baixa, né, evitar que você tenha problemas no balanço de pagamento. Você tem, imaginei que ali esse debate tivesse sido vencido, e foi ali que eu me equivoquei. E eu tive a chance de ver o equívoco que eu demorei para perceber lá em 2005, porque eu estava, o Palocci ainda era ministro, eu ainda estava no Banco Central, e eu estava na reunião da Casa Civil, em que o Palocci e o Paulo Bernardo, né, então ministro da Fazenda e ministro do Planejamento e Orçamento, propuseram um ajuste fiscal assim, muito, muito, muito suave. A ideia era basicamente segurar o ritmo de aumento do gasto corrente, não era nem cortar, não era nem congelar,
Era falar, não, a gente deixa o gasto corrente crescer, mas vamos tentar fazer com que ele cresça mais devagar que o PIB, né? E aí vai abrir um espaço no orçamento, a gente investe mais, ou melhora o primário, ou faz alguma combinação de ambos, enfim. A ideia, na verdade, de fato, era fazer uma mudança no perfil do gasto, menos gasto corrente, um pouco mais na parte de capital, e assim era para cortar, a ideia era cortar 0,1%, 0,2% do PIB de gasto corrente a cada ano. Então, você vê que é uma proposta absolutamente suave. E foi torpedeada à época pela então ministra da Casa Civil, recém-impulsada ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que disse que gasto corrente era vida, que você não podia proibir as pessoas de nascer, de morrer, então você tinha que ter gasto corrente mesmo, né? E que o plano era rudimentar, e que não era para sair, em hipótese alguma, para a imprensa, o que tinha sido discutido naquela reunião, e, de fato, precisou de mais ou menos uns 15 minutos para sair nos serviços de notícia o que ela tinha dito. Na reunião, obviamente, foi ela quem vazou para a imprensa. E ali eu acho que o Brasil perdeu o rumo de vez, né? Então, acho que a partir daquele momento que aquela postura pró-estabilidade começou a ser erodida. Obviamente, demorou ainda muito tempo, a gente teve uma inércia grande nisso, mas o fato é que o Brasil abandonou isso. E talvez, e tem momentos que eu fico, se foi um ato de príncipe, ou se foi, né, alguma coisa que reflete algo mais profundo na sociedade brasileira, né, a gente não gosta. A gente gosta da estabilidade, todo mundo gosta de ter inflação baixa, mas ninguém gosta de fazer aquilo que é necessário para garantir que ela fique baixa. Ou seja, a gente tem que segurar gasto, né? Tem grupos que se beneficiam disso. O funcionalismo público é um grupo evidente a esse respeito, né? Não é o único, né? A gente vê, tem grupos que têm acesso ao Tesouro, de maneira geral, conseguem também se beneficiar desse estado de coisas, mas o fato é que a estabilidade, embora a estabilidade como valor, pelo menos a manifestação da estabilidade, que é uma inflação baixa, etc., ela esteja incorporada, de maneira geral, para as pessoas gostam desse tipo de coisa, né, é menos clara a ligação disso com o resto da política econômica. E tem um grupo de economistas que, obviamente, não acreditam nisso, né? E quando a Dilma virou presidente, obviamente, quem preponderou nessa história foi exatamente esse grupo, que era o grupo que lá atrás, em 2002, que já ameaçava ir para um caminho diferente. Eles não foram convencidos, não foram silenciados nem nada, eles simplesmente tinham sido escanteados por uma razão política específica, né, o receio tivesse, mas estavam sempre ali prontos para tomar o poder. E aí tomaram, né? O Guido foi só uma manifestação, mas você vê ali a equipe que se formou em torno do Guido, era o Nelson Barbosa, né? Era o Arno Agostinho, de tristíssima memória, né? Esse pessoal, de fato, tem uma visão que era pau na máquina mesmo, não tem que... Essa história de ficar controlando o gasto é uma bobagem, né? A gente sempre pode... a gente vai crescer mais. Aí tem aquele mito, né? Não, eu gasto mais, mas eu cresço e arrecado mais. Tá bom. Além de ser uma impossibilidade matemática, é um negócio que jamais foi observado na história. Bom, porque é uma impossibilidade matemática, fazer o quê, né? Então, eu acho que... E atendeu aos anseios de alguns grupos, né? O programa, não só a questão do gasto, mas de maneira geral, muitas daquelas intervenções pontuais no setor elétrico, e depois no dólar, depois segurar o preço da gasolina, e depois segurar a tarifa. Isso daí, num primeiro momento, a sociedade achou do caramba, né? A popularidade da presidente Dilma foi para cima, até o momento que esse negócio fez água, como eu disse lá em 2011 e 2012, queria fazer. A gente teve as jornadas de 2013, a gente teve uma recessão que começa em 2014 e vai até 2016, exatamente quando se percebe que a trajetória de endividamento está indo para um caminho insustentável, o risco país volta a explodir, dólar volta a ficar pressionado, juros sobe, e aí as coisas acontecem desse jeito. Então, embora os benefícios da estabilidade sejam reconhecidos, dizer que o mecanismo para se chegar à estabilidade é um mecanismo que acho que não está bem entendido pela sociedade de maneira geral, ou se está entendido,
algumas pessoas querem falar, quer saber uma coisa? Dane-se, eu vou garantir a minha parte primeiro, né, e quem tiver que... E a austeridade é sempre para os outros. Alex, a minha pergunta vai aquela... Posso falar, pessoal? Não é. A minha pergunta é sobre aquela sua fábula publicada que falava sobre a Dona Anta, o jumentinho italiano, esses personagens. Eu, particularmente, achei maravilhosa, eu gostei bastante. Mas, na época, gerou certo incômodo para uma galera. Inclusive, teve, assim, nem sei quantas pessoas assinaram uma petição demonstrando, né, uma nota de repúdio, digamos. Queria saber se você reescreveria, se você se arrepende de algum termo, se você... Ou você acha que não, é aquilo ali mesmo, ou... Enfim, queria saber o que você achou, se você, algum amigo seu, de repente, ficou bravo com você na época, porque eu dei uma olhada na galera e tinha economistas, tinha de tudo quanto era gente. Então, saber de você aí, como é que foi esse período? Não me incomodou, nem pouco, mas vamos deixar um negócio bem claro, não se tratava só de uma nota de repúdio, o objetivo final era censura mesmo, né? Então, o objetivo final era me botar para fora do jornal, né? Essa que era a ideia, quer dizer, assim, vamos só colocar a coisa nos termos corretos. Agora, era uma fábula, né? Quer dizer, esse respeito, né? A Folha me deu uma liberdade muito grande, não só dos temas, né, sobre que temas escrever, nunca teve, olha, aqui não pode, aqui pode. Eu cheguei a criticar a editorial da Folha de São Paulo, você tem uma ideia, né? Então, do grau de liberdade que eu tinha lá. E não só, então, uma questão de assunto, uma questão de forma. Então, publiquei uma vez uma coluna na forma de um poema, tal, essa eu resolvi fazer na forma de uma fábula, né? Mas a fábula mais conhecida, a inspiração era o Cordeiro e o Lobo, né? Mas como as críticas, no caso a política econômica, estavam vindo do Luiz Gonzaga Beluso, que então era presidente do Palmeiras, não vai ser o Lobo, vai ser o Porco, né? Que é o cara... Enfim, aliás, diga-se de passagem, eu sou extraordinariamente grato ao Luiz Gonzaga Beluso pelo período que ele permaneceu no Palmeiras, porque não só o impediu de ir ao Banco Central, né, como ele também garantiu o rebaixamento do Palmeiras na temporada seguinte, depois do desastre financeiro que foi a gestão dele. Então, assim, muitas vezes, não foi presidente do Banco Central e afundou o Palmeiras. Como é que eu não posso deixar de estar grato para esse fulano, embora ele pinte o cabelo, né? Então, eu escrevi uma coisa assim nessa linha. Então, mas aí, como a fábula, todo bom fabulista, não é o caso, eu não sou um bom fabulista, mas eu sei onde buscar bons fabulistas. Então, Esopo, Fontaine, etc. Obviamente, usavam animais para representar pessoas, vícios, virtudes, etc, etc. Então, no caso, tinha o porco, e aí você tinha que colocar outros animais, né? Então, que melhor animal para um animal brasileiro, a anta, para representar essa presidente, né? Enfim, o pessoal ficou ofendido com esse tipo de coisa, né? Todo mundo tem direito de ficar ofendido, todo mundo tem direito de reclamar que ficou ofendido. Você não tem direito a censurar que você não gosta, né? Então, faria e faço, né? Então, eu continuo, assim, né? E é por isso que eu sou fã, porque você não só faria de novo, como ainda se bobear. E teve também uma galera que tomou a frente e fez uma petição, meio uma réplica, né? Querendo a sua mantença na Folha e falando, não pode criticar? Não entendi, sabe? Então, teve isso mesmo. E eu achei eu achei muito boa, porque eu pessoalmente acho que o economista tem que falar de uma forma palatável, tem que se fazer entender, sabe? E não tem como você ler aquela fábula e não entender aquilo, entendeu? Para mim, aquilo ali foi direto, objetivo e polêmico do jeito que a gente gosta que você é, né? Não, quem tem amigo não morre pagão, né? Então, teve a manifestação, ao contrário, teve uma manifestação a favor, que
Mas me chama a atenção que vamos colocar a coisa direitinho, né? Vocês não estão falando, não estão simplesmente reclamando, vocês querem que o jornal dê medo, cara. Era exatamente essa. E não foi, eu já tenho uma tendência a pisar em certos calos, né? Se vocês lembrarem, em 2014, né, o Banco Central tentou me processar, porque justamente pelas críticas que eu fazia à política monetária do Banco Central, né, que de fato a política do Banco Central, no caso então o outro, né, também no espírito de fábula, né, o Alexandre Tombini, eu jamais chamei de Tombini, eu só chamava de Pombini pela sua postura ultraleniente com respeito à inflação, e critico ainda, tiver uma chance, vou continuar, não tenho nenhuma dificuldade, porque realmente foi uma política pessimamente conduzida. E é curioso que membros da diretoria dele já falaram em público o tipo de coisa que eles faziam por lá. Tem extraordinário. O cara confessa as barbaridades que fez, né, num seminário de inflação, você tem uma ideia. Mas, enfim, e aí o Banco Central tentou, à época, me processar, calúnia e difamação, e jamais conseguiu me processar. Isso que foi um negócio interessante da história, porque a juíza federal de primeira instância, escuta, gente, primeiro, calúnia e difamação não existe contra pessoa jurídica, só contra pessoa física, isso eu não sabia, fiquei aprendendo com o meu advogado, né? E segundo, isso aqui está nos limites da liberdade de expressão. E a gente soube da decisão e tal, e sabia que a tática do Banco Central à época seria escalar isso, né? Então a ideia, obviamente, não era ganhar pelo cansaço. Então você perde em primeiro, você vai para o segundo, mas imagina, né, o tempo, o esforço, o dinheiro que eu teria que despender. E aí a gente mostrou a história para a Veja divulgou, aí gerou um outro manifesto, na verdade esse foi o primeiro manifesto de economistas contra a postura do Banco Central. Em última análise, era uma postura também cujo objetivo final era a censura, né? E isso daí o Banco Central acabou desistindo da história, porque eles ficaram basicamente encurralados do ponto de vista da opinião pública por conta da postura que eles tiveram. Mas o plano era muito claro, jogar para outros. Porque eles têm uma procuradoria lá que basicamente está dedicada a esse tipo de coisa. Aí eu teria que ficar gastando tempo, dinheiro, né, energia para correr atrás. Então foi também mas quem tem amigo não morre pagão. Então, muito grato àqueles que participaram da primeira manifestação, da segunda. Mas só para finalizar, que já falei demais, você está ocupando um espaço de debate público, em particular um espaço limitado. A coluna da Folha, não me lembro, mas 3.200, 3.300 caracteres com espaço. Então, é um negócio assim, super, super compacto. Você não vai explorar todas as nuances de alguma posição. Você vai estabelecer a posição. Você tem que estabelecer da maneira mais clara possível. E eu sigo o conselho do Paul Krugman, quando ele começou a escrever para a grande imprensa. Se você escrever um artigo em jornal e metade da tua audiência não ficou absolutamente enraivecida, para não usar outra palavra com você desperdiçou espaço. Eu detesto desperdício, então eu uso o meu espaço mesmo, que é para deixar pelo menos metade da minha audiência enraivecida. E eu meço o sucesso disso pela quantidade de hate mail que vem. Então, quanto mais hate mail, acho que agora eu cheguei no ponto correto. Eu concordo plenamente. Eu acho que se for para você ficar falando, você vai para a mídia, você tem um espaço na mídia, você vai ficar falando racismo é errado, mulheres são humanos. Tá, isso aí é óbvio. A gente já sabe. Vamos falar do elefante branco na sala. Vamos, né? Eu acho que isso que falta um debate público, é por isso que eu gosto muito de acompanhar você, porque você não tem, a expressão é meio, né? Mas não tem palavra na língua, né? Digamos assim. Acho que está mute, Alex. Tá mutado. Pô, de novo, gente, desculpa, porque eu não sou de fazer live, estou aprendendo também. Então, Alex, eu queria que você fizesse um paralelo para a gente com a nossa última crise fiscal, lá em 98. Eu queria que você explicasse para a gente as diferenças de quais fatores levaram a gente agora a uma crise fiscal em relação a 98, e quais razões, talvez, de economia política que fizeram que a gente saísse tão rápido lá com
com tripé, com superávit primário de 3% ao ano, que não é possível agora, e essa está se arrastando por tanto tempo. Mais ou menos isso, se me fiz entender. Tá, não, entendi. Boa pergunta também. Eu não sei se depende de como a gente conta, né? Na verdade, que a gente está em crise fiscal desde 2014, então realmente isso aqui está se estendendo um período longo. Acho que a diferença lá foi, assim, tem algumas diferenças do ponto de vista político. Primeiro, você tinha um governo que tinha uma base mais sólida em Congresso. Quer dizer, era um Congresso menos fragmentado do que a gente tinha hoje. Tinha uma coalizão grande, mas aos 4, 5 partidos, que basicamente era PSDB, PFL, tinha chamado ali o PMDB. Basicamente você tinha condições de governabilidade eram mais claras, né? Então foi mais fácil construir um certo consenso a esse respeito. E tinha, de outro lado, que se provou, em retrospecto, equivocado, mas era a época, assim que diz, tinha um receio grande da quebra da âncora cambial. Então, lembra, até 98 a gente tinha um regime de câmbio administrado, e o câmbio era visto como uma âncora da inflação. Então você tinha um arranjo um pouco diferente disso. Quando você tem o arranjo sob câmbio fixo, então a taxa de câmbio toma conta da inflação, a taxa de juros serve para você adequar o balanço de pagamentos, serve para você garantir o financiamento do balanço de pagamentos, né, e a política fiscal serviria para garantir o nível de atividade. Quando você vai para o regime de câmbio flutuante, é uma outra história, uma outra distribuição. Então a política monetária vai cuidar de atividade e inflação, você vai ter o câmbio para cuidar do balanço de pagamentos, então, e a política fiscal para dar sustentabilidade à coisa. Mas o fato é que lá atrás a gente tinha um regime de câmbio administrado e a gente não sabia como seria a transição para um regime de câmbio flutuante, né? Tinha um receio grande à época que a gente pudesse, inclusive, perder a estabilidade. Então tinha também um estímulo forte, falando, a gente precisa fazer um ajuste fiscal para reduzir risco do país, permitir diminuir a pressão no balanço de pagamentos e aí conseguir, né, voltar a crescer com a inflação baixa. E terceira coisa, que é bom também deixar claro, você tinha mais espaço para aumento de imposto do que você tinha hoje. Então, muito do ajuste fiscal que foi feito à época, muito não, quer dizer, praticamente quase a sua totalidade, ele foi em cima de aumento de imposto. Então, assim, não é que a gente construiu um superávit primário, segurou um pouco os gastos, mas ali foi principalmente uma história em cima de aumento de imposto. Então, essas condições, acho que objetivas, né, fizeram com que lá em 98 a gente tivesse esse tipo de reação. A partir a crise fiscal que a gente vive ali a partir de 2013, 14, ela tem uma natureza diferente. Então, primeiro, não é que o gasto tivesse crescido pouco entre 94 e 98, cresceu bastante. A gente tem menos estatísticas a respeito, mas todas as indicações são de que o gasto cresceu muito. Mas o fato é que o gasto cresceu ainda mais de 2010 para cá. A partir de 2010, e a gente tem esse conjunto de números que foi recentemente divulgado pelo Tesouro, a gente não tem a menor dúvida que teve uma expansão fiscal sem precedentes nos 3 níveis de governo. O que significa que, para financiar esse aumento de imposto, a gente precisaria levar uma carga tributária que já é alta do ponto de vista de um país emergente. Então, você vai olhar ali no conjunto dos emergentes, o Brasil está certamente entre as cargas tributárias mais elevadas. Ninguém precisa, quando eu ouço, não, mas a nossa carga tributária é baixa, perto da Finlândia, da França. Obrigado, só que eu não estou na Finlândia nem na França, eu estou num país de renda média. Então, vamos comparar laranja com laranja, banana com banana, né? As laranjas lá que têm um baita estado de bem-estar social, nível de renda per capita altíssimo, vão ter uma carga tributária alta. O Brasil tem uma carga tributária alta, tem um volume de gasto muito maior do que países de renda média, e a sociedade não está vendo a menor graça em aumento de carga tributária a essa altura. Inclusive porque acho que houve um entendimento a esse respeito. O que acontece, a gente aumenta a carga tributária e não faz nada do ponto de vista de controle de gasto, o problema se repõe. Então,
a resistência da sociedade é maior. Segundo, a gente tem um Congresso que é muito mais fragmentado. Então, a gente está vendo hoje, né, o maior partido político, acho que ainda é o PT, tem 50 e poucos deputados, um pouco mais de 10% da Câmara. Qualquer coalizão que você precise para a reforma constitucional no país, você está falando de juntar 7, 8, 10 partidos diferentes, a governabilidade ficou muito mais complicada. E eu acho que se perdeu, era muito claro quando você tinha a ideia de, não, o meu link eu preciso defender a taxa de câmbio. A gente fala de defender a inflação, para voltar para a pergunta do começo, essa ligação entre a inflação controlada e finanças públicas é uma ligação mais sutil, né? Não é todo mundo que entende, não. Lá atrás tinha um entendimento que se a gente não fizesse, o câmbio ia eventualmente ter que flutuar, como flutuou, né? O impacto foi muito menor do que a gente imaginava, menor do que eu imaginava. Certamente a inflação no primeiro ano de câmbio flutuante foi 8%, 9%, que é alta, mas não é nada que não pudesse ser controlado, tanto que foi, né? Mas, enfim, eu acho que o próprio apoio político a isso era mais difícil de obter, de novo, por razões objetivas. Isso para não entrar, obviamente, na questão da competência, né, do que foi a equipe econômica lá atrás, e o que é, nesse período mais recente, obviamente, excetuado o período ali de meados de 2016 até 2018, em que a gente tinha uma equipe econômica que, dadas as restrições políticas, acho que conseguiu montar um quadro que favorecia bastante a transição, que foi desperdiçado a partir de 2019. Opa. Alexandre, eu queria aproveitar essa questão fiscal que a gente está levantando para tirar uma dúvida minha, porque assim, eu não fiz faculdade de economia, né? Eu fiz faculdade de matemática e eu vou assistir um pouco de economia depois. Qual foi o papel dos bancos estaduais nas crises do passado? E segundo, eu queria também que você dissesse para a gente o impacto do bônus salarial do funcionalismo público no peso da nossa crise fiscal. Opa, boa. Bancos estaduais, basicamente, a gente viveu, quando estava falando da Constituição do Tesouro Nacional em 1986, tal, o grau de bagunça institucional que era o país. Parte dessa bagunça institucional no país era exatamente a existência dos bancos estaduais. Porque o que acontecia é que, na prática, é como se a gente tivesse mais 20 e tantos bancos centrais. Como é que a coisa funcionava, né? O governo estadual qualquer precisava de dinheiro, não tinha. Ele ia até seu banco estadual, tomava dinheiro emprestado. Uma coisa ficou muito conhecida à época, operações ARO, antecipação de receita orçamentária. Não era uma securitização, tá? Você pode fazer uma securitização de recebíveis, é uma outra coisa. Você chama, não, eu vou receber, eu imagino que eu vou receber tanto de ICMS no ano que vem. Eu antecipo, vou até meu banco, antecipo esse ICMS no banco, né? Como se eu estivesse descontando uma duplicata. E chega na hora H, eu não pago o banco. Eu sou acionista, eu pago o banco. Eu coloco lá um presidente que não me cobra, etc. E o banco, obviamente, se ele emprestou, não recebe de volta, ele tem depositante, ele está quebrado. Quer dizer, basicamente, o ativo dele, os empréstimos dele valem menos do que os depósitos, ele está quebrado. Aí o banco está quebrado, vai lá no Banco Central, o Banco Central injetava dinheiro no cara. Né? Então, você tinha lá recapitalizações, né, refinanciamentos de dívida, etc., que basicamente, na prática, davam aos bancos estaduais o poder de funcionar como se fossem mini bancos centrais. Então, levou a um quadro de completo desarranjo orçamentário. Quer dizer, não por outro motivo, a gente viu lá o Banespa, que era o Banco Central, mas não foi o único. Todos os bancos estaduais, ou quase todos os bancos estaduais, eventualmente foram
para o saco quando os governos estaduais não pagavam. Depois teve a reestruturação de dívida, isso aí salvou os bancos, né, mas com a contrapartida, tá bom, a gente vai salvar, mas você não pode mais ter banco. Né? E aí a gente teve o processo de federalização de bancos estaduais, ou sua transformação em agências de fomento, e hoje sobraram muito poucos, tal, mas eles levaram um quadro de descontrole das finanças estaduais. Mais recentemente descobriram que dava para fazer isso sem banco, né, bastava o Tesouro Nacional. Então a gente vê que os estados voltaram a aprontar e continuam aprontando, né, parte do que a gente tinha colocado, a reestruturação das dívidas estaduais como contrapartida, um programa de ajuste, né, que foi feito ali no final dos anos 90 e durou mais ou menos até perto do fim da primeira década desse século, foi um negócio que funcionou bem. Depois, obviamente, degringolou. Então, não tem os bancos, mas lá atrás os bancos foram instrumentais em permitir que os estados saíssem de qualquer forma de controle fiscal. Desculpa, qual que era a segunda parte da pergunta? Eu acabei me empolgando aqui. Sim, é sobre o impacto do bônus salarial do funcionalismo na crise atual, né? Que eu acho que você escreveu recentemente sobre isso com o Gabriel Nemer. A gente tem dados interessantes a esse respeito. Mas tem havido um esforço no sentido de entender o país como um todo, o que está acontecendo. Porque o funcionalismo federal, a conta como proporção do PIB, tem ficado mais ou menos controlada, né? O problema é estados e municípios. A gente está vendo que estados, em particular, houve um aumento grande do dispêndio com remuneração de empregados, está nas estatísticas de maneira geral, e outras estatísticas, né? Você pega ali o esforço do Tesouro no sentido de unificar esses números, então tem lá um outro conjunto de estatísticas que é o Boletim dos Entes Subnacionais, o Tesouro vem calculando. Aí, a cada ano que a gente vê também um aumento grande. Então, em particular, no período que a gente passou por um boom de commodities, quer dizer, ali de 2003 até mais ou menos 2011, a gente viu preços de commodities subindo, os termos de troca, quer dizer, a relação entre o preço que a gente exporta, que a gente importa, começou a melhorar enormemente a partir de 2005, 2006. Então, aquele crescimento que a gente teve, muito em cima do preço de commodities, aumentou a arrecadação, né, e o que os governos estaduais, de maneira geral, fizeram. Ótimo, eu vou aumentar o gasto com funcionalismo. E a gente viu isso. Fora o conjunto de regras que já estavam estabelecidas em Constituição. Então, a aposentadoria integral, a equiparação, aposentava até 2003, aposentava mais cedo, né, enfim, aí você teve uma série de mecanismos que levou a um aumento grande do gasto com o funcionalismo público de maneira geral. Eu publiquei, um artigo essa semana, inclusive, no InfoMoney, como você pega ali de 2010 para cá, você teve duas coisas que cresceram muito. Uma foram os benefícios sociais, basicamente a aposentadoria, não só, mas aposentadorias e pensões, lembrando que um pedaço disso já pega aposentadorias e pensões do funcionalismo. Outro item é a remuneração de empregados. A remuneração de empregados é todos os gastos associados ao funcionalismo público na ativa, em União, Estados e municípios. Foi o segundo maior aumento de gastos. Então, sim, desempenhou um papel importante no desequilíbrio fiscal. O principal problema é um problema com aposentadorias e pensões. O segundo maior problema é um problema com a remuneração dos funcionários na ativa. Então, sim, foi muito do desequilíbrio que a gente vê. Tá aí, e aí tem o artigo com o Nemer, menino brilhante, né? Eu falei mais dos números agregados, mas eu sou macroeconomista, né? Um bicho mais tosco. O Nemer levantou ali um trabalho bacana que foi feito sobre a questão do prêmio salarial no funcionalismo. Ele existe, né? Então, obviamente, você vai, não, isso é sempre complicado comparar a média, isso é meio óbvio. Você vai pegar a PNAD, você vai ver, ela paga assim, um salário maior para o servidor público do que no setor privado. E é uma informação muito pobre, porque a gente está comparando pessoas muito distintas, graus de formação distintas, profissões distintas.
Né? O que é, pega no caso dos estados, por exemplo, o que é? É professor e PM, né? É diferente da ocupação de maior parte das pessoas. Então, tem trabalhos que tentam basicamente colocar a comparação com vista de gente que tem o mesmo grau de qualificação, né? Um trabalho que foi citado ali pelo Gabriel era assim, ser bem bacana isso, pegava pessoas que tinham sido aprovadas, quem tinha ficado ali na beira, né? Então, quem tinha sido aprovado raspando, as pessoas são essencialmente idênticas, né? Então, você mais ou menos controla para a qualidade da mão de obra e o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, e aí você consegue estimar. E, de maneira geral, os trabalhos acadêmicos que têm saído nessa área, embora não seja muito a minha praia, eu fui apresentado a eles pelo Gabriel, é que tem evidência, sim, de um prêmio salarial no serviço público, né, e que é particularmente pronunciado em algumas carreiras, mas que ele é generalizado. Então, mesmo controlando para o tipo de função, para o tipo de qualificação, no setor público se ganha mais do que no setor privado, e isso daí acaba levando a enfim, a gente está falando da parte transparente da coisa, né, a parte não transparente, né, série de benefícios, etc. Mas, enfim, tem essa é uma distorção importante que acaba tendo consequências fiscais não menos importantes. Alexandre, eu queria perguntar o seguinte para você agora. Você comentou sobre os bancos estaduais, que desde que o Banco Central, lá em 64, ele teve diversos problemas para se comportar como Banco Central, como, por exemplo, inicialmente no Conselho Monetário Nacional, que era a autoridade, o Banco Estadual, que você citou. Então, a gente estava caminhando lentamente para um Banco Central mais independente, que fosse, de fato, um Banco Central. Só que, recentemente, tem ressurgido discussões do tipo, o Banco Central ele tem que fazer o suporte, tem que financiar a expansão do Tesouro, por exemplo. Você tem o quantitative easing na Europa, nos Estados Unidos. Você acha que essas ideias que têm ressurgido, essas novas dinâmicas dos bancos centrais europeus e americanos, vai ser um problema para a gente ter que lidar com a independência do nosso Banco Central aqui? O que você pensa sobre essas ideias? Eu acredito que vai, mas porque tem um equívoco grande nessa história, né? Lembrar, o problema principal dos bancos centrais já começou na última recessão e foi agravado agora no caso da epidemia, né, do impacto recessivo da epidemia, é que, como regra, eles foram para o Zero Lower Bound, eles chegaram lá no limite mínimo de taxa de juros. A gente sempre aprendeu que taxa de juro nominal, né, não pode ser negativo. A gente viu que não é exatamente verdade, mas o raciocínio é simples. Se eu vou depositar meu dinheiro no banco, né, e o banco, colocar meu dinheiro no CDB, e o banco está me pagando uma taxa negativa, obrigado. Ou eu deixo em conta corrente, ou eu deixo o dinheiro em casa. Eu vou ganhar zero não é muito, mas é melhor do que, basicamente, ter que entregar um pedaço do meu dinheiro para o banco na forma de uma taxa de juros negativa. Então, você imagina que taxa não pode ser negativa. A gente viu que ela pode, eu não estaria mentindo se falar que eu entendo exatamente o motivo. Eu entendo, imagina que tem algo a ver com custos de guardar dinheiro. Então, mas o fato é que existe um limite inferior para as taxas nominais de juros. Então, ou é zero, ou é levemente negativo, alguma coisa assim, mas ele existe. E quando você chega nesse limite, o Banco Central não tem mais condição de dar o estímulo monetário na forma como a gente acostumou. A gente se viu bancos centrais manejando a política monetária diretamente na taxa de juros de curto prazo. Então, Fed Funds, ou a taxa de redesconto do Banco Central Europeu, ou a Selic no Brasil, enfim, cada Banco Central tem ali seu instrumento de política monetária, mas quando você chega num nível a partir do qual você não consegue reduzir, como é que você afrouxa a política monetária adicionalmente em face a um choque de demanda, uma coisa que está jogando a inflação para baixo da meta. E aí você tem a expansão quantitativa, foi uma das formas que se viu. Quer dizer, ao invés de eu agir na taxa de juros de curto prazo, que já está em zero, eu tento agir a influenciar as taxas mais longas. Como é que eu influencio
as taxas mais longas, basicamente fazendo operações de mercado aberto em cima dos papéis mais longos. Então, o Banco Central compra os longos e entrega a reserva bancária. É isso. E aí você acaba tendo um impacto. Então, tem um trabalho famoso da Goldman Sachs, ficou bem legal, em que eles tentavam traçar uma equivalência entre a expansão quantitativa e o manejo da taxa de juros. Então, essa expansão quantitativa equivale a uma Fed Funds Rate de menos X%. Né? Então, e por que não causou inflação? O problema era o inverso. O problema é que a inflação estava em queda. A analogia que eu sempre uso, mas acho que é adequada, é a seguinte: fala, você vai lá, está dirigindo seu carro, né, e você está mantendo o pé no acelerador, você está ali numa reta. E fala, mas mantém o pé nesse acelerador aqui. Aí você pega uma baita subida, teu objetivo é manter a velocidade constante. Você tem que enfiar o pé no fundo do acelerador. Então, o que você está fazendo é isso, está pegando um período de inflação muito baixo, você precisa colocar o pé no acelerador, o acelerador que sobrou é esse. Né? Alguém fala, mas está vendo, eu posso colocar o pé no acelerador que eu não vou estourar o limite de velocidade. Ou, está vendo, eu posso emitir moeda que eu não vou ter problema com a inflação. Então, você vai fazer isso se você tiver alguma força que está caminhando no sentido contrário, jogando a inflação para baixo. A partir do momento que você deixa de ter essa força, você não tem esse efeito. Então, mas o fato é que muita gente interpretou essa situação peculiar, que é uma situação em que você tem um limite para a taxa de juros de curto prazo, e que, portanto, o Banco Central começa a optar por outros instrumentos, que pode ser a prescrição futura, né, o forward guidance, traduzido para prescrição futura, pode ser alguma forma de expansão quantitativa, como se os bancos centrais tivessem licença para matar. Não, manda bala, você pode emitir que não vai ter problema. E só vale se você tiver um Banco Central que está restrito de alguma forma para praticar a política monetária da maneira tradicional. Né? Porque senão o que acontece é o seguinte, o Banco Central emite moeda, né? Quer dizer, a gente cria reservas bancárias, essas reservas bancárias fazem com que a taxa de curto prazo caia abaixo da meta da taxa Selic. Aí você, basicamente, você não tem mais, aquele tem um instrumento de política monetária, não está mais segurando a inflação. Porque pensando no caso de um Banco Central, vamos dizer, cuja taxa de juros para manter a inflação na meta ainda seja estritamente positiva, né? Você não está no limite. Se você permitir que a taxa de juros caia abaixo desse nível que seria adequado, você vai fazer com que a inflação acelere. Né? E se você não reagir a esse tipo de coisa, a inflação não só acelera, mas em algum momento ela desancora. Né? Isso também é um fato bem estabelecido. E se o Banco Central deixa de seguir alguma regra de política monetária que tenta estabilizar a inflação deixa de flutuar ao redor da meta. Né? Em linguagem econométrica, ela passa a ser um processo não estacionário. Né? Quando o Banco Central está fazendo política monetária, ele nos garante que a inflação flutue ao redor da meta, que seja, portanto, um processo estacionário. Se ele deixa de fazer isso, que seria o caso de fazer financiamento monetário numa situação em que a taxa de juros, que mantém a inflação na meta, ainda é estritamente positiva, aí você vai ter um problema com a inflação, sim, lá na frente. Né? Então, o que acontece é que as pessoas estão generalizando numa situação particular, e aí falam, não, manda bala que não vai ter o menor problema. Né? A experiência histórica não é exatamente favorável a esse tipo de tese, pelo contrário. Né? A gente vê ali, você não produz hiperinflações assim, do nada. Elas não vêm de outro planeta, elas não são uma maldição lançada por deuses muito antigos e raivosos. Ela, em geral, é produto de desequilíbrio fiscal financiado pelo Banco Central. Quer dizer, o histórico das hiperinflações é essencialmente o mesmo. Né? Mas faz parte das dificuldades de entendimento de verdades que são inconvenientes. Né? Aproveitando ainda esse gancho de verdades inconvenientes, eu queria te fazer uma pergunta que é um misto de curiosidade com a gente quer fazer um take para mandar para aquele amigo leigo que acha que ainda insiste no PT, no PSOL, essa galera, assim, porque eu, pelo menos,
eu sou advogada, eu nunca fui boa em matemática, e eu entrei no PMEC, que era uma faculdade que colocou economia, contabilidade, gestão financeira, tudo isso na minha grade, e eu até então estava tipo, gente, eu imprimo dinheiro, meu Deus, vocês estão querendo patrão uma hora dessa? Então, assim, parece óbvio para vocês que são engenheiros, matemáticos, economistas, administradores, mas não é. Isso é bem comum. É comum até demais, e é um pouco preocupante. Então, assim, o Júlio perguntou mais cedo agora sobre o pessoal mais pobre. Como é que a gente faz para explicar para o jovem leigo ou para o adulto leigo que acha que não sabe como o mercado funciona, que acredita em controle de preço, em canetada, tudo isso, de uma forma para ele entender, olha, aquilo que aconteceu na Argentina, que o presidente fez no início da pandemia, não foi legal, tá? Você ficar impedindo, você ficar interferindo na empresa, não é? E não é que a gente está defendendo o empresário, não é isso. A gente só sabe que isso vai dar ruim. Como explicar de uma forma não muito economista, sabe? Economistas, né? Aqueles termos, mas de uma forma simples e direta, do seu jeitinho mesmo. Pode dar piada, pode dar coice. A gente gosta disso, a gente precisa disso, eu acho. Para explicar para o público, em geral, eu dou coice em quem deveria entender e finge que não entende, ou não entende mesmo, é burro, fazer o quê, né? Então, isso aí merece. Mas o público não tem obrigação de ter o conhecimento econômico. Agora, como é que eu comecei? Eu começaria pela história. Quer dizer, a gente tem uma longa história de controle de preços no mundo. O exemplo da Argentina, o exemplo do Brasil. Assim, um dos primeiros documentados foi o imperador Diocleciano, né, que publicou lá uma norma que proibia aumento de preço. Isso numa época que o Império Romano teve muita dificuldade financeira, né, por uma certa problemas demográficos, enfim, ocasionalmente acontecia peste, matava a população, a produção caía, não conseguia arrecadar imposto, e tinha lá um bando de legionários que tinha que ser pago. E quando não era pago, o que os caras faziam, eles marchavam para Roma, né, e depunham o imperador quando a própria legião estacionada em Roma, a guarda pretoriana, não fazia isso. Então eles tinham que garantir que que pudesse pelo menos pagar os funcionários. E o que se fazia à época basicamente era criar moeda. Criar moeda como? A moeda era de metal, né, o sestércio, né, nada como ter lido Asterix. Né, eu li todos, eu tenho todos aqui do meu lado, tenho inclusive, né, alguns personagens, como vocês podem ver, devidamente guardados aqui na minha mesa comigo. Então, fanático pelo Asterix. Mas, enfim, nessa época, eles basicamente reduziam a quantidade de metal nas moedas. Então, pegava ali aquele sestércio que tinha X gramas de prata, fazia 2 sestércios com X sobre 2 gramas de prata e pagava. E os preços subiam. Né, porque estava bastante, o cara obviamente percebia. Eu tenho agora 2 sestércios, mas eles compram a mesma coisa que compravam um sestércio, porque na época era um lastro metálico, ele tem metade da quantidade de metal, ele só vai comprar metade daquilo que eu comprava. Ele tentou segurar os preços. As punições eram severíssimas, punições romanas, né? Você imagina, não tem o grau civilizatório de hoje, não quero nem imaginar o tipo de tortura que eles faziam com quem violasse. No entanto, não funcionou. Quer dizer, nem com esse grau de violência funciona. E aí você tentou ao longo da história, em vários momentos. E como regra, isso aí dá com os burros na água. E dá com os burros na água por vários motivos. Primeiro, porque você não está trabalhando a causa fundamental da coisa. Você está tratando o sintoma e não da doença. Né? Que são as ideias de congelamento de preço. E a forma como se manifesta é uma coisa que também economista aprendeu há mais de 2 séculos. Tem uma coisa extraordinária que é o sistema de preços, né? Que foi explicado ali pelo Adam Smith na Riqueza das Nações, né? Mas o mais interessante é um dirigente chinês que perguntou para um americano, porque eles estavam na aproximação do Nixon com a China, mas como é que vocês sabem quanto pão vocês têm que produzir para Nova York? Basicamente, eu não faço a menor ideia disso daí. Porque um era um regime centralmente planificado, o outro não, totalmente descentralizado. Cara, no regime descentralizado eram os preços. Se o preço do pão sobe, eu falo, opa, que bacana,
eu vou abrir uma padaria porque parece que é um negócio legal, né? E tal, né? E você coloca mais padaria, começa a produzir mais pão, a padaria aumenta, basicamente a oferta aumenta e regula isso. Enfim, e aí o mecanismo de preços vai fazendo com que a coisa funcione. A partir do momento que você trava o mecanismo de preços, o que acontece não permite que esse tipo de coisa funcione. Então, vamos falar que é ganância do empresário, tal, mas a verdade é a seguinte, cara, esse preço que está aqui, ele não está remunerando o meu trabalho. Eu não vou vender a esse preço. Eu simplesmente não vou produzir a esse preço, né? E aí o que acontece é que as coisas começam a sumir, né? Some na Venezuela, some na Argentina, sumiu no Brasil do plano cruzado, porque basicamente você pode fazer isso por um período limitado de tempo, né? Ele vai ser uma coisa razoavelmente indolor. Mas se você segurar durante mais do que alguns poucos meses, né, você vai gerar problemas na forma que você vai falar, bom, mas o cara que é plantador de tomate, esse preço que estão querendo comprar o meu tomate não paga o tempo que eu dedico ao tomate, não paga o fertilizante, não paga as sementes, não paga o aluguel da terra, não paga as máquinas que eu uso meus empregados, enfim, ele para de produzir tomate. Né? No caso aqui, esse que é um ciclo rápido, não tem mais tomate. Então, o que acontece é que você segura o preço do tomate, some na feira no dia seguinte. Né? Fala, não, vai consumir as outras coisas também vão sumir. Né? Então, se você não permite que o mecanismo de preços funcione bem, o resultado disso é escassez. Essa é a previsão teórica. Como é que ela acontece na prática? 100% dos casos. Toda vez que você coloca controle de preços, você tem um problema de escassez. Isso aí é tão tranquilo que não deveria ser um problema. Mas tem gente que ainda aposta. Quer dizer, obviamente, se teu objetivo é ganhar uma eleição e para isso você precisa só uns poucos meses, eu obviamente não vou recomendar esse tipo de coisa, mas eu entendo que a pessoa faça. Ele está otimizando alguma outra coisa que não é puramente econômica. Agora, se você pensa isso como uma estratégia para controlar a inflação, uma estratégia que vai ser um fiasco, assim, essa é até fácil, não deveria nem contar como previsão, isso aqui vai terminar como terminou, como terminaram todas as experiências de controle de preço, choro e ranger de dentes. E vamos lembrar, a gente passou por um processo semelhante, embora não tão difundido, há não muito tempo, né? Teve o controle de preço de energia. O que aconteceu? Praticamente quebrou o setor energético no país. A gente teve controle de preços de combustível. E o que aconteceu? Bom, a Petrobras se tornou a única empresa de petróleo no mundo que perdia dinheiro quando o preço do petróleo subia. Ela tinha que comprar mais caro lá fora e vender barato aqui dentro. E aí, o resultado disso, ela também se tornou a petroleira mais endividada do mundo. Então, a gente tem ali uma série de exemplos recentes que mostram como esse tipo de coisa está fadada ao fracasso. Né? Não tem a menor chance de funcionar. Tem risco? Não tem risco nenhum. É certeza que não vai funcionar. Obrigada. Era exatamente isso que eu acho que era essa resposta que eu objetivava. Porque no final do dia é isso, né? Com tanto exemplo, por que as pessoas ainda insistem nisso? Populismo, né? Provavelmente. Quem faz isso mais sendo político, a gente entende. O problema é a plateia que acredita e acha que quem está falando o contrário está, sei lá, sendo malvado e querendo o mal do empregado. É uma sabe? Questão de. Enfim. É uma questão da idade. Quando eu tinha a idade de vocês, eu ainda me preocupava com esse tipo de coisa, assim, de ser mal visto, de ser malvado, né? Não, depois você fica velho, você vai criando, vai ficando meio paquiderme, assim, né? Puro grosso. E aí tá bom, é isso mesmo. Mas é engraçado que, em geral, né, quem diz que está defendendo ali o progressista, ele vai produzir um grande desastre econômico, muita gente vai passar muito mal, basicamente não cai a ficha. Então, assim, minha recomendação é, se você tem convicção desse tipo de coisa, não se importe com os rótulos, tá? Não se importe com aquilo que você pensa. Né? Então, você é malvado, pode ficar quieto, né?
tenho menor preocupação com esse tipo de coisa. Alexandre, a gente está indo agora para a nossa parte final da live. Eu gostaria de ler algumas perguntas, já contextualizar aqui do pessoal que está assistindo com a gente. Eu queria, na verdade, associar duas perguntas. O Breno Sá, primeiro, ele fez uma pergunta sobre essa questão do coronavírus e a renda básica universal. Eu já queria engatar nessa questão, porque muita gente utiliza, para defender uma renda básica universal que tem um problema fiscal grande, a expansão monetária mesmo. Muitas vezes os defensores da MMT defendem a questão da renda básica já pela premissa da MMT. Então, são duas perguntas. O que você acha da questão da renda básica universal, se ela é importante, como deveria ser um desenho, se a gente tem capacidade fiscal para isso, e segundo, sobre essa questão que vem crescendo ultimamente, dessa visão heterodoxa e do MMT, defendido inclusive pelo André de Lara Rezende, que chegou a gerar uma polêmica no meio da economia. Vamos lá. Eu não tenho um grande problema com o conceito de renda básica. Eu acho que a gente pode pensar nela como uma espécie de seguro. Né? Uma coisa que eu li anos atrás, foi uma coisa que fez muito sentido, né? Se a gente compra uma série de seguros, né? Então, tem seguro para carro, tem seguro de saúde, tem seguro para casa, né? Qual que é a ideia? Você tem ali alguma coisa, e se acontecer algum evento imprevisível, você tem uma cobertura para esse tipo de coisa, né? Agora, imagina o seguinte, antes de você nascer, metafísica aí, antes de você nascer, você pode nascer de dois tipos. Você pode nascer, para simplificar, você pode nascer um cara inteligente ou um cara burro. Você não sabe, antes de nascer, qual dos dois você vai ser. Você está disposto a pagar seguro para a eventualidade de você nascer burro? Acho que boa parte das pessoas falam, não, estou disposto. Então, obviamente, isso é puramente um experimento mental. Né? Ninguém, antes do nascimento, é perguntado. Mas se você pensar do ponto de vista, pensando do ponto de vista de várias gerações, faz sentido. Quer dizer, eu quero ter um mecanismo seguro. Não, eu coloquei burro, inteligente, mas pessoas mais ou menos qualificadas, com mais aptidões, menos aptidões, mais sorte, menos sorte. Enfim, tem uma série de coisas que você não controla. O fato é que tem certos estados da natureza em que você vai ter condição de ter uma renda e tocar a tua vida, tem outros estados da natureza em que você não vai ter essa condição. Você está disposto a ter seguro contra isso? Eu acho que é razoável. Então, aí é uma questão da sociedade definir qual que é o grau de seguro que ela quer ter. Então, você tem, como colocar nos termos de novo do Samuel, você tem sociedades mais à esquerda, querem comprar mais seguros, sociedades à direita querem menos seguros. Você vai pegar os países asiáticos, de maneira geral, que são países com muito menos seguro para esse tipo de coisa. Países europeus são países com muito mais seguro para esse tipo de coisa. Estados Unidos é para menos seguro, enfim, você tem, mas tem ali um dilema que é essencialmente político e se resolve nessa arena. Então, em tese, nenhum problema com a renda básica universal. Agora, ela tem que ser financiada. Aí você vai ter que pensar, eu tenho seguro, eu tenho que pagar. Qual que é o tipo de seguro que eu quero ter? Né? Qual que é o tipo, como é o financiamento desse seguro? Isso enfim, dá para elaborar bastante. Agora, no Brasil, hoje, né, não precisamos ir até a renda básica universal. Né? A proposta da renda cidadã, renda Brasil, não que se queira dar. É uma ampliação do Bolsa Família de 35 para 65 bilhões, mais ou menos. Né? Tá. Como é que isso cabe dentro do nosso orçamento? Tem a questão do teto. Eu acho que o teto é importante, mas assim, como é que eu vou financiar isso? Você descobre que não é que o país gasta tudo, né? O país gasta quase metade do seu PIB. Mas o Brasil é um país que tem um gasto equivalente, com proporção do PIB, a países europeus. A gente está entre os 10% que mais gasta no mundo. Então, vamos aumentar mais o gasto, vamos aumentar mais o imposto. É uma proposição complicada. Tem uma ideia bacana, fazendo de novo mais um pouco de merchan, dessa vez, no caso, o Centro de Debate de Políticas Públicas, o CDPP, tem uma proposta que foi formulada pelo Vinícius Botelho, Marcos Mendes, tem outros contribuintes que eu, enfim,
que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, ficando velho, mas enfim, está lá no site do CDPP. Isso é uma proposta de unificação de programas sociais e que seria melhor focalizado e teria um efeito maior sobre distribuição de renda, gastando a mesma coisa. Nada em pé, e eles têm proposta, não, se você quiser gastar mais do que isso, também tem isso aqui que a gente pode fazer. Então dá para pensar nesse tipo de coisa. Agora, em geral, o que você coloca isso aqui é, não, eu já tenho esse eu quero colocar outro programa. Aí você vai entrar, eventualmente, numa questão de financiamento. Né? A gente colocou um teto para gasto. Por que a gente colocou um teto para gasto? Porque a gente vem numa trajetória de gasto explosivo. E vamos falar a verdade, o teto para gasto funcionou no caso do governo federal, não funcionou para os demais níveis de governo. Depois de 2016, entre 16 e 19, o gasto público subiu e não subiu pouco, subiu uns 160 bilhões de reais no conjunto da obra, União, Estados e Municípios. Né? De novo, mesmo padrão que valia antes, crescimento grande na parte de benefícios sociais e um crescimento também relevante ali na parte do funcionalismo. Então, desses 160 bilhões de aumento de gastos de 16 para cá, no conjunto do governo, você teve ali 66 bilhões, que acho que foi funcionalismo. Então, a gente tem uma trajetória de gastos que é crescente em sociedade que não está vendo a menor graça em financiar esse tipo de coisa. E não é um perfil de gasto, diga-se de passagem, que seja particularmente progressivo. Né? Acho que é um fato bem estabelecido que a gente gasta muito dinheiro quem já está nos níveis mais elevados de renda. O pessoal fica meio sacaneado quando se usa a palavra rico para isso, mas assim, como eu falo assim, 1% mais rico, 5% mais rico, 10%, obviamente você coloca numa escala de renda, né? E aí o gasto no Brasil, ele se dirige principalmente para os escalões superiores de renda. Tem trabalho belíssimo do Paulo Tafner de São Pedro Neri, né, quando ele mostra o perfil de gasto, está no livro dele sobre previdência, né, para onde vai esse dinheiro? Ele, de fato, vai para as pessoas que estão nos estratos superiores de renda. Obviamente não são ricos no sentido que tem casa com piscina e passa férias em Aspen. Né? Não, é mais rico no sentido que estão no topo da pirâmide de renda. E deixa muita gente pobre de fora. Então, a gente teria que, na verdade, repensar, eu acho, que esse gasto, no sentido de fazer com que ele, de fato, chegue ao mais pobre. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente não precisa partir necessariamente para a renda básica universal, mas você pode ter políticas focalizadas que tenham resultados melhores. Diga-se de passagem, aproveitar para falar mal dos outros, que é um dos esportes favoritos, né? Lá em 2003 essa discussão era muito séria, né? E, entre outras coisas, foi quando foi criado o Bolsa Família, a partir da unificação dos vários programas de transferência de renda que vieram do governo Fernando Henrique, e tinha um grupo que defendia isso, era liderado pelo Marcos Lisboa, meu amigo, também, vou ser transparente, o Marcos é um cara de quem eu gosto muito, admiro muitíssimo, não só assim, o caráter, mas a inteligência dele também. E o Marcos era quem defendia esse tipo de coisa, e ele foi chamado de débil mental pela Maria Conceição Tavares. Eu não vi nenhum progressista fazendo um manifesto contra chamar o Marcos Lisboa de débil mental. Um dos sujeitos mais brilhantes que eu conheço, eu tive a oportunidade de conhecer na vida, a hora que eu conheci vários. Né? Então, porque ele defendia políticas focalizadas. O fato é que a gente tem muito a melhorar na questão de focalização. Então, tem ideia de que você pode gastar sem limite? Não, eu acho que isso é daquele equívoco lá de trás. Quer dizer, o pessoal está olhando um caso particular, quando a taxa de juros está contra ali o limite mínimo que você consegue emitir moeda. Na verdade, a emissão de moeda, a expansão quantitativa, ela funciona como maneira de expansão monetária quando você não consegue fazer via política de juros, propriamente dito, você tenta influenciar outros vértices na curva de juros, você começa a comprar título longo para derrubar também a taxa de juros daqueles papéis, com uma situação mais geral que você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, quando você tem a dificuldade, quando você toma um caso particular como um caso mais geral, aí realmente tem um erro. Agora, quanto ao André Lara, eu tive a oportunidade de ler. Aquele negócio é uma confusão só, não faz pé nem cabeça. Né? Tem uma mistura
com modelo de gerações sobrepostas, se a taxa de juros é maior ou menor do que a taxa de crescimento. Enfim, tem aquilo, enfim, é mais uma questão psicológica do que uma questão econômica. Mas eu tenho lá, quem tiver interesse pode ver, está no meu. Eu escrevi sobre a cloroquina monetária, está no Infomoney, tem ali eu levanto a questão dessas propostas, né? Enfim, a ideia de que tem um remédio milagroso para tudo. Tem uma coisa que foi ruim do Plano Real, uma coisa só, né? O Plano Real, né, ele foi uma solução extraordinariamente inteligente para a questão inflacionária no Brasil. Saiu, assim, no estalar de Deus, a gente saiu de uma inflação de 40% ao mês para uma de 40% ao ano para 40% ao mês. Aí todo mundo quer um Plano Real para tudo. Eu quero uma solução indolor para os problemas. Não é sempre que tem, não. Aliás, assim, em geral, é mais difícil ter do que não ter a solução. Então, e não tem um plano real para as contas públicas no Brasil. Você não vai estalar o dedo e no dia seguinte as contas estão em ordem. Não é assim que a coisa vai funcionar. Você não vai sair desrespeitando as tuas regras de política monetária, né, e achar que isso não vai te dar uma baita inflação lá na frente, porque vai dar, né, isso é tranquilo. A gente, de novo, não precisa ir longe, né, a gente viu, não era exatamente expansão monetária, mas assim, o Banco Central, no período Tombini, não segue uma regra de política monetária, ele não seguiu a regra de política monetária, quer dizer, a inflação subia, né, e a taxa de juros não subia, né, você via exatamente, eu falei, isso aqui vai desancorar a inflação, você vai ter um baita de um problema, e teve um baita de um problema lá na frente. Né, também escrevia a esse respeito, né, quando você tem essa relação bem comportadinha, o que você imagina, basicamente, é que você coloca num gráfico a taxa de juros e a taxa esperada de inflação, é que você vai ver uma relação positiva entre as duas, né, quer dizer, a inflação esperada sobe, o juro sobe também, a inflação esperada cai, o juro cai, você tem uma relação bonitinha. Aí você plota no gráfico, você tem uma coisa, né, ascendente. Você plotava a relação entre taxa de juros e inflação esperada, no caso do Banco Central do Tombini, não é brincadeira, procurem lá, era o gráfico do Papaléguas, fazia o desenho exatamente igual ao Papaléguas, né, faltava só o coiote, e de novo o Papaléguas é o meu desenho favorito, né, obviamente torcia para o coiote desesperadamente, porque eu sou, né, um economista ortodoxo e, portanto, malvado, eu queria ver o coiote pegar o Papaléguas de qualquer jeito. Beleza. Só para encerrar aqui, mais uma pergunta do público, é a pergunta do Sávio Coelho. Ele perguntou exatamente assim, né? Como você vê os argumentos de alguns desenvolvimentistas de que o Brasil deveria adotar políticas de promoção de um crescimento voltado para exportações, usando medidas protecionistas para a proteção de indústrias infantes, indústrias nascentes? Segundo eles, esse foi o segredo do desenvolvimento econômico coreano. Eu acho uma ideia genial. Eu acho que a gente deveria ter feito o seguinte: a gente deveria fechar o país, colocar tarifas bem altas. A gente deveria usar banco público para financiar. Qual é a ideia? Faz o Tesouro tomar dinheiro, empresta para o BNDES, e o BNDES empresta com juros abaixo de mercado para aqueles setores que a gente acha legal. E me ocorreu um negócio agora. E se a gente fizer um polo, um lugar bem longe, para desenvolver, na Amazônia, a gente faz uma zona franca lá. A gente faz uma zona franca, e aí a gente coloca uma série de indústrias, a gente coloca um incentivo lá. Pô, não tem como dar errado, a gente vai crescer que nem a Coreia e que nem a China. Não é legal? A gente já fez isso. Parece, a gente fez exatamente isso. A gente protegeu a indústria infante, a gente fez crédito subsidiado, e não foi uma vez, foram várias. Sabe quantas tentativas teve aqui de fazer uma indústria naval no país? Pelo menos 3. A última terminou na 7 Brasil. É isso. Não, o segredo da China e da Coreia é que eles fizeram proteção à indústria infante. Não, o segredo deles é o seguinte: eles fizeram um esforço educacional que não tem paralelo no mundo. Você olha o que aconteceu com a educação nos países asiáticos, é um negócio estúpido.
trabalho espetacular. O Krugman depois usou isso no mito do milagre asiático, e foi um belo texto do Krugman, mas e ele próprio reconhece, né? O trabalho empírico, propriamente dito, vem do Alvin Young. E eu estava no doutorado, na época eu vi o Alvin apresentar isso num seminário lá em Berkeley, né? O que o Sudeste Asiático fez? Primeiro, poupou animalmente, investiu pesado em educação e botou todo mundo que podia trabalhar. Foi aumento de taxa de participação, foi aumento da educação e foi poupança. Tanto que a tese do Alvin Young, assim, se você for olhar, e aí eu trabalhei, aumento de produtividade total de fatores, não foi particularmente elevado nesses países, não. Né? Nem em Singapura, nem em Taiwan, nem na Coreia, qual que era o... Hong Kong. Hong Kong foi um pouquinho maior, né? Hong Kong foi um pouco maior, Singapura foi o pior desses todos, mas isso até 94, então tem coisas de lá para cá que devem ter mudado, mas o ponto dele era um crescimento que foi muito mais baseado em aumentar a intensidade de fatores do que em aumentar. E a proteção foi absolutamente um negócio secundário. E, obviamente, eles foram para uma estratégia de exportação, porque, enfim, né, você tem uma poupança enorme, significa que o consumo é baixo. O consumo é baixo, para quem que você vai ter que vender para fora? Aí você poupa muito, o que acontece com a sua taxa de câmbio? Sua taxa de câmbio fica desvalorizada. Então, a taxa de câmbio desvalorizada é um subproduto do aumento da poupança, ela não é a prima móveis dessa história. Né? Então, o fato é o seguinte, o pessoal fala assim, não é ignorar a história do mundo, é ignorar a história do Brasil. E não é ignorar a história remota do Brasil, é ignorar a história do Brasil recente. Não é que a gente nunca fez, a gente só faz isso. A gente só faz isso e não dá certo. Qual que é a diferença? Será que o problema é a história do bebedor científico, né? Que o cara tomava bojinho com soda, ficava bêbado. Ele tomava uísque com soda, ficava bêbado. Ele tomava, sei lá o quê, cachaça com soda, ele parou de tomar soda, né? Talvez soda não seja o que está te fazendo ficar bêbado. Talvez a proteção não é o que te faz desenvolver. Tem outras coisas que são comuns. A China está indo pesadamente atrás. Sempre teve um volume extraordinário de pouco. Né, tem um esforço educacional também que não é trivial. Enfim, isso está tudo mapeado. A gente quer ter o crescimento, não quer passar pelo processo dessa história. Tem um texto antigo do Luiz Fernando Veríssimo, né, o analista de Bagé, para quem conhece, o analista era genial, uma entrevista dele, e ele contando que ele estava vendo o filme O Império dos Sentidos. Não deve ter idade para lembrar disso, mas O Império dos Sentidos é do Nagisa Oshima, e era um filme que tinha cenas de sexo bastante ousadas, não era obviamente um filme pornô, mas era um filme que tinha bastante sexo, então fez muito sucesso. Aí eu disse que ele estava no cinema lá e perguntou para a mulher que vamos fazer que nem ele? Ela falou, quero, mas onde a gente arruma os japoneses? E é a mesma coisa, você quer crescer que nem eu quero, onde é que você arruma os japoneses? Não porque tem alguma coisa intrinsecamente melhor. Não, porque como é que os caras... Não, eles mapearam isso. Educação, poupança, aumento da participação da força de trabalho. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você cresce. E aí, Coreia foi atrás, Singapura foi atrás, Taiwan foi atrás, a China está indo atrás, só que numa escala jamais vista e saindo de uma situação em que você tinha um pedaço gigantesco, um país que não tinha sido urbanizado. A China foi urbanizada nos últimos 30, 40 anos. Né? Você ainda tem, quer dizer, os números, na verdade, subestimam a urbanização chinesa, tem muita gente que está ilegalmente nos centros urbanos, mas a verdade é que a China passou pelo processo de urbanização também. Então, acho que tudo isso daí foi proteção de indústria infante, é desconhecer a experiência do mundo, mas é principalmente desconhecer o que acontece no Brasil. Como se a gente nunca tivesse plantado isso. Para finalizar, eu queria saber a sua posição sobre algumas discussões que estão chegando ao Twitter e, que acho que já deveriam estar extintas, não sei, ou mesmo não deveriam nem ter começado. Por exemplo, os críticos do Plano Real.
de que o Plano Real teria atrapalhado a indústria, não sei. Também tem o que você mesmo retweetou lá, falando do Pix, lá, que o Pix era um projeto neoliberal. E tem outro que é do Pokémon também, né? Mais um que agora não me veio exatamente a cabeça, mas, enfim, eu queria que você contasse um pouco isso, essa volta dessas coisas, se tem a ver com a fome como que é? Das bactérias. As amebas que comem cérebro. Amebas que comem cérebro, No caso do Pinóquio, acho que é nitidamente, Pix é um projeto neocolonial. Gente, aonde é que isso veio? Então, entre outras coisas, talvez eu não estaria mentindo se eu falasse que eu entendo todos os desenvolvimentos do Pix, mas é uma coisa que, entre outros desenvolvimentos, vai permitir contornar banco, né? Isso dá uma erosão grande no papel em certos pontos ali que os bancos têm vantagem, especificamente na questão de pagamento. A população que não é bancarizada tem uma baita dificuldade. Você vai basicamente dar acesso para as pessoas que não têm banco, não tem conta, mas têm acesso ao celular, e é comum, tá? Acho que todo mundo tem celular, nem todo mundo tem conta em banco. Tem exemplo aqui em casa mesmo. E você vai poder bypassar o banco. Não, isso daí é outra palavra. Isso é por estupidez. Porque o plano real atrapalhou a indústria. Eu acho até que o período de câmbio apreciado, sim, teve efeitos ali que não foram legais, mas acho que a gente superou isso há uns 20 anos, né? É que, obviamente, tem aquela história, na taxa real de câmbio, de equilíbrio industrial, é sempre 30% acima de onde está hoje, né? Então, não, eu vi o jeito que chegou aqueles cálculos, agora eles mudaram um pouco, mas originalmente, assim, não, ele basicamente fazia uma conta lá, o câmbio estava legal nos anos 70, e de lá, então tem que ter o mesmo nível de câmbio que tinha nos anos 70. Você tinha um baita desequilíbrio externo nos anos 70, né? Lembrar, segunda metade dos anos 70, déficits gigantescos em conta corrente, aparentemente escapou. Não, tem de novo, a ideia de que você consegue controlar um preço, no caso a taxa real de câmbio. Você pode até controlar a taxa nominal, a taxa real não. Enfim, se fosse verdade isso, eu vai ter visto a indústria deslanchando nos últimos anos, porque o real está fraquíssimo do ponto de vista da sua média histórica. Confesso que eu não sei se a média histórica, eu não sei se a taxa de câmbio é estacionária. Então, talvez a média histórica não tenha muito significado. Mas, enfim, se fosse por isso, quer dizer, pelo nível da taxa de câmbio nos últimos anos, a indústria está deslanchando. Então, a ideia de que o real atrapalhou, não. Você tem, enfim, a ideia que tem uma taxa de câmbio mágica, vai resolver o nosso problema, é uma ideia que não tem o menor apoio na realidade. O outro tweet que eu tinha esquecido era o de que país que tem dívida em moeda nacional não quebra, que você comentou também. Não, de fato, o país não quebra. Quem quebra é o credor. Quem quebra é quem tem dívida desse país, que vai tomar uma inflação altíssima na cabeça, e aquela dívida vai passar a valer menos. Né? É um pouco teoria fiscal do nível de preço. Curiosamente, a maledicência é sempre um esporte extraordinário. O André Lara Rezende, né, que hoje é eminentista, né, lá no começo de 2015 ele estava com teoria fiscal do nível de preço, que é praticamente a antítese da coisa. De alguma forma ele foi de um para outro, mas nunca explicou muito bem como é que ele fez essa transição. Talvez ele até tenha as duas na cabeça, mas enfim, teoria fiscal, obviamente, você vai ter um nível de inflação que vai fazer com que tua dívida seja paga, entre aspas, pelo imposto inflacionário. Então, de fato, o país não vai quebrar. Quem vai quebrar é o detentor daquela dívida. Então, cara, me fala um exemplo. Gente, plano Collor. Se precisa ir longe. O plano Collor foi exatamente isso. Mas pegou a Poupan. Pegou também todos os títulos do governo. Calote. Calote puro e simples na dívida do governo. Você tinha coisa para receber, você vai receber em setembro, né, quando o dinheiro chegar, já dizia o Jorge Ben, na W Brasil, quando você é entregue no envelope azul indigo, né? Então a gente teve, e tem, se for olhar ali, tiver curiosidade, pegar o This Time is Different, do
do Ken Rogoff com a Carmen Reinhardt, eles documentam, sei lá, uma vez eu coloquei no Twitter, num tweet desse, eu peguei as tabelinhas e eu tive todos os casos de calote em dívida doméstica. Então, sim, países que devem fazer também quebra, também tem problema. Né? Obviamente, não é uma... Depende de uma série de coisas, quanto ele cresce, qual é a taxa de juros, ele tem condição política de fazer o primário, não tem. Então, esse processo é um processo que pode demorar muito para acontecer. Daí é aquela frase sempre lembrada lá de um romance do Hamlet, como é que o senhor quebrou? Como é que o senhor foi à falência? Gradually, then suddenly, gradualmente, e aí, de repente. E é assim que acontece. A gente vai, aí a coisa sai de controle. Eu acho que desconfio que é exatamente assim que a gente vai terminar. Tá certo. Anderson, sim, vai ficar gravado, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, vai estar no Deezer, mais algum lugar, Júlio? Praticamente todos os nossos agregadores ali, a gente vai disponibilizar o áudio dessa entrevista. Bom, agora que a gente já está indo para o fim, né? A gente já está encerrando, eu queria até falar para o pessoal que está acompanhando que infelizmente a gente não tem tempo para fazer todas as perguntas. Acho que a gente até passou um pouquinho aqui, até desculpa o Alexandre, que acho que acabou passando um pouquinho da hora. Eu gostaria de agradecer ao Alexandre por participar aqui da nossa live. É uma honra muito grande ter você aqui nesse bate-papo com a gente. Agradecer também o resto da nossa bancada aqui que veio compor para realizar perguntas. Então é isso, gente. Basicamente é isso. Se todo mundo quiser dar uma despedida, uma última palavra também, Alexandre, fica à vontade. Não, só agradecer aqui a oportunidade. Tudo bem. Foi bom conversar. Como eu já tenho uma certa dificuldade em dar respostas curtas. Então, boa parte da culpa disso daí é minha mesmo.